Você faz a diferença? Eu faço. Eu faço. Eu faço. Eu faço. Eu faço. Olá, eu sou Juliana Carvalho e também faço a diferença. A partir do momento em que nascemos, ela é a nossa única certeza. Para a maioria, a hora da morte é incerta. Quando com data marcada, gera polêmica. Para alguns, o direito de morrer é parte essencial do próprio direito à vida. Pensar o contrário é fazer do direito à vida uma obrigação. Estará o Brasil preparado para discutir o direito à morte com dignidade? O que pensam juristas, filósofos, médicos e pacientes? O que dizem as religiões? O que diz a ética? Prepare-se para um mergulho profundo no abismo que é o fim inevitável de todos nós, a morte. A eutanásia é uma prática que acompanha a humanidade há milhares de anos. Não é possível saber a data exata em que surgiu. Vale lembrar que a palavra tem origem grega. Eu, que significa bem, e thanatos, morte, representando a boa morte ou morte sem sofrimento. Biólogo e chefe do Serviço de Bioética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, José Roberto Goldin, faz um resumo da eutanásia ao longo da história. A eutanásia era praticada na época anterior ao Hipócrates, na Grécia, quando o médico tinha aquela perspectiva de ser quase que, além de médico, também um sacerdote, e ele acabava chegando na proporção de dizer assim, quando é que chegava o final daquela pessoa? Quando é que ela podia ser eliminada? Porque ela tinha já uma condição de vida, talvez que não valesse a pena viver mais. Então o médico tinha tanto essa possibilidade de curar quanto de matar também. Quando a escola médica de Hipócrates foi fundada, né, no ano lá pelo 400 a.C., o que é o divisor de águas é justamente no juramento hipocrático ele afirmar que não matava, que não fazia aborto, porque eles estavam dedicados à vida e à cura. Dá uma ruptura com aquela tradição de que o médico tudo podia. Quando a discussão surge, mais propriamente ali pelos anos 1900, começa a ter uma discussão interessante de eutanásia, todo mundo retoma aquela discussão antiga de novo, dizendo que, olha, a profissão médica tem esse viés de cura e não de morte. Em 1930, volta ao debate a questão. E começou na área do direito penal uma discussão com um jurista chamado Jiménez de Assua a discutir esses temas. E ele acabou influindo na elaboração do Código Penal uruguaio, que foi o primeiro documento que permite a eutanásia, não com o nome de eutanásia, mas em 1937 no Código Penal uruguaio tem a figura do homicídio por compaixão. E aí tu vê que é importante, assim, no Código Penal uruguaio eu acho que eles fizeram uma opção correta de manter o nome homicídio, que é matar alguém, mas matar alguém por compaixão. Na década de 90, por inúmeros fatores, começa a se discutir a questão da eutanásia na Holanda. Surge então um acordo da Associação Médica do país com a Suprema Corte para haver um protocolo de intenções com critérios mínimos exigidos para que o médico pudesse fazer a eutanásia. Disso acabou evoluindo para a legislação que surge no ano 2000 na Holanda. E a Holanda tem muita afinidade cultural com mais dois países, que é Luxemburgo e Bélgica, que depois evoluem, primeiro Bélgica e depois Luxemburgo, e são os únicos países então no mundo que tem legislação concreta para a eutanásia propriamente dita, que é o Uruguai, a Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Especialista em bioética, explica qual é a situação ideal de eutanásia e o mar de dúvidas que envolve a prática. Que é um paciente que está intratável, que tem um prognóstico já claramente definido de que ele vai morrer num período de tempo X, de que ele tem um sofrimento insuportável e intratável, fica suplicando para as equipes médicas, dizendo que é preferível morrer do que continuar naquele padrão de sofrimento. Tu tem toda uma discussão que pode chegar e dizer, olha, realmente isso pode ser um ato de compaixão. Aí tu pergunta assim, e sofrimento psíquico vale? Ou é só sofrimento físico? É dor que está valendo, mas dor psicológica também pode ser considerada ou não? E a outra questão importante, para mim, é a fundamental, é a questão da voluntariedade. É de que isso tem que partir de uma demanda espontânea
voluntária e assim, comprovadamente voluntária de que isso é um ato que o paciente deseja. E a questão toda é quando isso envolve, por exemplo, pessoas que nunca manifestaram essa vontade e nunca vão poder manifestar. Ou pior ainda, tu fazer isso contrariamente à vontade da pessoa, que seria a eutanásia voluntária, ou a pior de todos, que seria contra a vontade propriamente dita. Goldin acredita que impera a tradição hipocrática para curar e não acabar com a vida das pessoas. A Associação Médica Mundial tem uma posição muito clara, contrária à eutanásia, né? No sentido de dizer que se o médico puder assumir também o papel de matar os pacientes, que é o que de fato se faz na eutanásia, isso poderia comprometer a credibilidade e a confiança do paciente. Um exemplo emblemático da perda de credibilidade do médico é o caso do americano Jack Kevorkian, mais conhecido como Dr. Morte. O médico patologista que auxiliou diversos pacientes a cometerem o suicídio assistido chegou a criar a máquina do suicídio. Kevorkian enfrentou o julgamento por 4 vezes por denúncia de suicídio assistido, sendo sempre absolvido. Mas em 1999 foi julgado pelo homicídio de Thomas Hughes. O vídeo mostrando Kevorkian aplicando no paciente uma droga letal foi ao ar num dos programas de maior audiência da televisão americana. 3 dias depois, Kevorkian foi denunciado por homicídio qualificado. Condenado a 25 anos de prisão, teve liberdade condicional em 2007 devido à idade avançada. A história de Kevorkian gerou um documentário em 2005 e também o filme You Don't Know Jack, interpretado por Al Pacino. Até hoje, a conduta de Kevorkian divide opiniões. O Kevorkian é muito controverso. Eu acho que o Kevorkian começa fazendo suicídio assistido e depois ele acaba fazendo, no meu modo de ver, ele faz homicídios mesmo. Eu acho que claramente ele tem um comportamento de serial killer a partir de um determinado momento, tanto que a gente não sabe nem direito a contabilização dos casos. O Kevorkian, ele me parecia, em parte ainda me parece, como alguém que tenta comercializar ou tentou comercializar a ideia da liberdade de morrer. A proposta do Jack Kevorkian era de que, assim como existem várias especialidades na medicina, como o cancerologista, o patologista, o pediatra, deveria haver também o médico que se especializa em ajudar as pessoas a morrer. Tá? E na época a ideia me pareceu complicada porque isso distorce um pouco a ideia que as próprias pessoas têm da medicina. E os casos que ele ajudou dão a entender que em algumas vezes a coisa foi um pouco apressada. Aquela situação de quando ele começa a se expor, de começar a gravar dando a injeção letal num paciente, que é claramente aquele comportamento de dizer assim, olha, eu quero ser limitado, eu quero que alguém refreie esse meu instinto. Um caso que chamou a atenção da imprensa mundial e reavivou o debate foi a história de Terri Schiavo, na Flórida, Estados Unidos. A americana, morta em 2005 a pedido do marido após uma longa batalha judicial, passou 15 anos em estado vegetativo permanente. A disputa judicial era sobre se deveria ou não ser retirada a sonda de alimentação que a mantinha viva. Terri Schiavo, ela tinha uma lesão cerebral grave e foi caracterizada em termos médicos como portando um estado vegetativo permanente. Estado vegetativo permanente significa que essa pessoa ela não é mais capaz de manter qualquer tipo de relacionamento com outras pessoas em termos de contato, de reconhecimento de si mesmo e de reconhecimento dos outros. Em outras palavras, não existe mais funcionamento mental. Eu acho que a Terri Schiavo não foi um caso de eutanásia, né? Eu acho que a Terri Schiavo, ela claramente foi uma situação de caracterizar adequadamente um outro critério, que é o critério de futilidade terapêutica. Quando tu faz procedimentos que não trazem mais nenhuma, não são mais úteis para o paciente, tu venceu a barreira. E aí, moralmente, tanto deixar de implantar quanto retirar aquele tratamento, moralmente são iguais. Psicologicamente, retirar é muito mais desconfortável para as equipes do que não implantar. Porque dizer que alguém está em estado vegetativo permanente é dizer que ela não é mais capaz de experimentar prazer ou dor, portanto ela não tem uma vida nem sequer animal.
Alguns filósofos, inclusive, caso clássico, uma posição clássica é do professor Peter Singer, um professor que hoje dá aula na Universidade de Princeton e é famoso por vários livros já traduzidos para o português, o Ética Prática é o mais conhecido. Eu já assisti uma conferência dele em que ele diz que pessoas como a Terra Esquiavo não são pessoas mais. Tá? Elas de fato não estão mais vivas. Elas estariam tão mortas como estão mortas pessoas em morte cerebral. Membro do Conselho Regional de Medicina de 2003 a 2008, o pediatra Marco Antônio Azevedo é também professor de pós-graduação em filosofia na Unicinos. Autor do livro Bioética Fundamental de 2002, tem ainda artigos publicados em revistas especializadas. Escreveu O Direito de Morrer, que trata da temática da eutanásia. Se as pessoas elas mesmas, mesmo em situações em que os médicos, profissionais de saúde discordem, né, de que ela não se encontra sem perspectivas, se ela tem ou não tem direitos de dar fim à sua própria vida. Esse é o tipo de situação que envolve o polêmico tema do suicídio assistido, né, e da eutanásia considerada não passiva, mas ativa, que é aquela em que alguém que não está morrendo prefere dar fim à sua vida. Eu acho que a gente está num patamar social, por exemplo, que a gente tem algumas situações tão precárias em algumas áreas sobre questões de sobrevivência, que tu discutir terminalidade, tu discutir final de vida, tem outras pautas sociais ainda na frente para ser vencidas. Eu tenho uma simpatia muito forte em proteger um tipo de visão em que as pessoas possam ser capazes de ser donas de si mesmas e, portanto, elas é que tomam a decisão sobre continuar vivendo ou não, mas eu reconheço que existem alguns argumentos interessantes contra. O argumento que inquieta Marco Antônio vem do filósofo David Velleman e diz que certas opções, ao invés de melhorar, podem complicar a vida das pessoas. Velleman faz uma analogia com o duelo para explicar as situações complexas que a liberdade de agir podem acarretar. A liberdade de duelar criaria uma situação de constrangimento moral, quer dizer, quem não aceita um duelo é um covarde. Se eu te peço para me ajudar a morrer, é tu que tem o problema. E tu não teria que tomar essa decisão se isso fosse proibido. Na Suíça, a eutanásia é proibida, mas lá existe uma brecha legal que permite o suicídio assistido. Na Suíça, só é penalizado a incitação, mas não o auxílio. Entende? Então não existe a permissão para. O que existe é um vazio legal. Lá existem associações que oferecem informação e suporte para pessoas com doenças incuráveis e intratáveis que desejam morrer. As mais conhecidas são a Exit e a Dignitas. Ambas foram motivo de documentários. Alors, je vous dis au revoir. Adieu. Au revoir, Erika. If he carries through with his plan, his body will leave this building in a hearse by the end of the day. Situações como essa despertam discussões na Suíça e em 2011 foi feito um plebiscito no país para ver a opinião dos cidadãos suíços sobre a prática. Se deveria ser concretamente colocado na legislação a possibilidade de suicídio assistido ou deixar como agora, como uma brecha legal, mas que é muito ambíguo, né, se tu for pensar. E a população optou por deixar ambíguo propriamente dito, dizendo que eles não estavam maduros para fazer essa discussão, porque a reboque do suicídio assistido, como é feito lá, viria também a discussão de eutanásia. E eles se acharam que eles não estavam maduros para essa discussão. Um caso famoso de suicídio assistido foi mostrado no filme Mar Adentro, de Alejandro Amenábar, baseado na história de Ramón Sampedro, vivido na ficção por Javier Bardem. O personagem trava uma longa batalha nos tribunais espanhóis para obter o direito ao suicídio assistido. Ramón ingressou aos 18 anos na Marinha Mercante, em busca de conhecer o mundo. Aos 25, teve um acidente num mergulho e ficou tetraplégico. O Ramón Sampedro tem uma dramaticidade muito grande nesse caso, porque ele era uma pessoa de uma lucidez muito grande. Os textos que ele escreveu durante o período de doença dele são duríssimos de ler, né? Aquele Cartas do Inferno, e principalmente porque ele reiterava uma situação. Ele não tinha desejo de morrer, o que ele queria era terminar com a vida que ele estava, né? E o desgaste que ele teve naquela jornada que ele trilhou nos julgamentos,
Foi uma coisa de uma dramaticidade muito grande, né? Foi a frieza com que o caso dele era abordado. Era assim, a lei não contempla, ponto. Não é isso que estava em jogo. E de criar toda aquela conjugação e aí começou a todos aqueles outros amigos a demonstrar que cada um deles tinha sido a pessoa que comprou o produto, o que pagou o produto, o que levou o produto, o que mexeu o produto dentro do copo, o que botou o copo na mesa, o que botou o canudinho no copo, entende? E que isoladamente qualquer um desses atos não faz nada para a pessoa, mas o conjunto deles permitiu que ele se matasse. O grupo de pessoas que ajudou Ramon, assim como o trabalho feito pelas associações na Suíça, defendem a morte com dignidade. Mas afinal, o que é dignidade? Porque as pessoas pensam que as pessoas podem perder dignidade, que as pessoas podem ganhar dignidade. Não, as pessoas são dignas pelo fato de serem humanas. Então, a dignidade não é uma característica que se agrega ou que se perde. Ela é inerente ao fato de ser humano. Muitas vezes as pessoas confundem dignidade com qualidade de vida. Nós não temos um conceito muito claro sobre o que significa dignidade, nem na filosofia, nem fora da filosofia, né? O apelo, às vezes, à ideia de dignidade, ele serve para argumentos completamente opostos. Parece que, às vezes, qualquer possibilidade de sofrimento é entendida como perda de dignidade, quando não é. Quando ela pode ser, inclusive, a gente conhece pessoas que têm, aparentemente, situações de vida que a gente consideraria intoleráveis e que elas toleram bem, que elas têm felicidade. E a gente não pode medir o parâmetro de felicidade pelo meu parâmetro pessoal. Porque tu sabe, o que é digno para um pode ser diferente do que é digno para outro, né? Para uma pessoa viver o resto da vida como uma pessoa padecendo de doença de Alzheimer pode ser indigno, mas não sei, talvez para outras pessoas não seja. Então o que é importante nessa hora, eu acho, é a gente não ter um padrão de julgamento do que é qualidade de vida aceitável, o que é um padrão de qualidade de vida desejável pelas pessoas e de chegar e de dizer aquele argumento que foi utilizado na Alemanha, quando eles fizeram o início do programa de eutanásia social na década de 30, que eles usavam o critério de vidas que não merecem ser vividas. Mas a vida não merece ser vivida pelo critério de quem? De um grupo que estabelece um padrão mínimo, e aí a coisa fica muito complicada. Marco Antônio não acredita que o apelo à dignidade ajude a resolver o dilema e questiona que tipo de legislação pode manter a liberdade individual e os direitos de cada cidadão, dado o fato de que ninguém comete crime quando tira ou tenta tirar a própria vida, não seria um direito pedir ajuda para se matar? O médico filósofo lembra que onde há um direito, há sempre um dever. E é possível alterar os direitos dos outros, porque nós podemos alterar nossos próprios direitos. Tu tem o dever de não me matar. Mas se é meu interesse morrer, eu não poderia tirar de ti esse dever de não me matar? Levamos a discussão para a rua e conversamos com cidadãos comuns. Primeiro perguntamos, se você tivesse uma doença incurável e sentisse muitas dores, gostaria de morrer? Isso é uma pergunta bem difícil até de você responder, porque só sabe aquele que está passando por essa situação, né? Eu acredito que eu lutaria até o final. Eu acho que eu ia lutar. Eu continuaria lutando até os últimos instantes, porque é a esperança última que morre, né? Perguntamos também, se você sofresse um acidente e ficasse tetraplégico, gostaria de continuar vivendo? Eu acho que continuaria, pediria para não ter o desligamento de qualquer tipo de aparelho, porque eu tenho as funções mentais ativas. Num primeiro momento, me colocando nessa situação, eu tentaria viver, sabe? Seja lá como for, até onde eu aguentasse. Pra gente, a vida deve ser tida como um presente de Deus, e então não importa a situação que tu viva, mesmo que tu venha depender de alguém para fazer isso, eu continuaria viva, pediria para estar viva e faria de tudo para transformar, por mais limitado que fosse, transformar esses momentos os mais felizes, assim, os melhores possíveis, assim. Por fim, perguntamos, você é a favor do direito de morrer? Eu sou a favor. Porque eu acho que no momento que se é comprovado que aquela pessoa não tem mais condições de
ter uma melhora, não tem por que continuar com o tratamento. Sou a favor da eutanásia no caso de morte cerebral ou caso onde o paciente já não vai mais poder ter uma vida ativa ou vai ficar vegetativo, sem consciência, né? Eu acho que a gente está evoluindo e se esse assunto veio à tona ou a gente está conversando sobre isso, é porque ele deve ser pensado sobre, né, e debatido. Suicídio assistido, eutanásia, morte natural, não importa. O fato é que no Ocidente lidamos muito mal com a morte. Mas não será a morte, afinal, o grande motor da vida? Pare e pense por um instante. Será que viver eternamente não seria um martírio infinito? Para Goldin, a sociedade moderna criou uma fantasia de que todos vamos morrer de velhos. Isso explicaria a nossa dificuldade de desapego e entendimento sobre a finitude. Essa é a discussão mais fundamental que a filosofia trouxe ao longo de toda a história, de qual é o sentido da vida de cada um de nós e que não é nem adiante nem atrás, é agora. Eu acho que é possível a gente pensar num tipo de legislação em que seja permissível que em situações especiais, né, as pessoas possam morrer com dignidade, quer dizer, com seus direitos preservados, né? Nesse sentido de dignidade, quer dizer, sem serem forçadas a sobreviver contra a sua própria vontade, que eu acho a maior indignidade. Mas que isso aconteça de uma forma regulada, né? Como é, na verdade, como acontece nos países mais maduros. E no Brasil, o que diz a legislação sobre o tema da eutanásia e do suicídio assistido? O que muda com a reformulação do Código Penal e o que diz o Código de Ética Médica? A eutanásia não é uma prática considerada legal no Brasil. As leis brasileiras sequer prevêem a prática. A eutanásia não possui nenhuma menção nem no Código Penal brasileiro, que data de 1940, nem na Constituição Federal. Por isso, legalmente falando, o Brasil não tem nenhum caso de eutanásia. Quando algo semelhante acontece, recebe o nome de homicídio. O artigo 122 do Código Penal brasileiro, que dispõe sobre o suicídio assistido, descreve-o como uma prática de induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. Tem pena de até 6 anos. Ambos procedimentos são proibidos pelo Conselho Federal de Medicina, explica Newton Barros, chefe do Serviço de Dor e Cuidados Paliativos do Hospital Conceição em Porto Alegre e coordenador da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos do Conselho Regional de Medicina. Então é vedado ao médico tomar ou fazer qualquer atitude ou procedimento que abrevie a vida do paciente. A obrigação do médico é fazer exatamente o contrário. É tentar salvar as vidas, mas quando isso não é possível, então tentar aliviar ao máximo o sofrimento da pessoa, mesmo que a doença dela possa evoluir para a morte. Professora da Faculdade de Direito e pesquisadora do Instituto de Bioética da PUC, Lívia Pitã palestrou em 2010 sobre os aspectos jurídicos na decisão de suspender o tratamento curativo no Fórum de Cuidados Paliativos promovido pelo Conselho de Medicina do Estado. Ela explica o embate jurídico gerado entre o Ministério Público Federal e o Conselho Federal de Medicina após a criação da Resolução 1805 em 2006, que trata de critérios para a ortotanásia. E o principal argumento desse procurador da República foi que o Conselho Federal de Medicina não teria competência para regulamentar uma situação criminosa. Né? Então a interpretação deste procurador da República é que o que se costuma chamar ortotanásia seria um crime. Entre 2007 até 2010, essa ação civil pública tramitou, uma nova procuradora assumiu o caso, ela se manifestou solicitando a improcedência da ação que o colega havia solicitado, e ela alegou que no pedido inicial, o colega havia feito uma confusão entre ortotanásia, que seria algo lícito, não criminoso, com a eutanásia. Os argumentos utilizados pelo juiz nessa sentença em 2010 foram todos os argumentos da nova procuradora e nessa sentença foi considerado então que, de fato, o que se costuma chamar ortotanásia não é crime.
Pergunto o que muda com a aprovação do novo Código Penal que tramita no Congresso Nacional. Ele certamente será objeto de muitos debates, mas ele de fato propõe uma inovação legal, porque ele cria um tipo penal, né? Ele cria um crime novo denominado eutanásia, que tem uma pena reduzida, né? Entre 2 a 4 anos. Então o Código Penal, a reforma já se atualiza um pouco nesse tema, autorizando a eutanásia passiva, correto? Mas hoje, atualmente, enquanto não ocorrer esta reforma do Código Penal, enquanto esse projeto não incluir esta figura de eutanásia no Código, nós não temos essa figura descrita no Código Penal. A eutanásia como exclusão de crime. Nós temos a figura do crime de homicídio. Quem pratica uma eutanásia passiva está passível de se ingressar na figura do chamado homicídio. Poderá, no caso concreto, ter uma redução de pena que se chama homicídio privilegiado, que é aquele por violenta emoção, né? Por valor moral, que é o caso dessas pessoas que se encontram nessa ação. Então hoje é crime. No caso, se a vontade do paciente for provocar a morte, o médico não vai fazer isso. Mas dentro dos limites da medicina, respeitar a vontade do paciente e da família de não elaborar tratamentos mais agressivos ou exames que não vão trazer nenhum resultado positivo, é o que o médico costuma fazer e segue a orientação do Código de Ética Médica. O que o anteprojeto quer, né, incluir quando fala em exclusão da ilicitude é, na verdade, regulamentar a ortotanásia. Eu creio que o objetivo seja muito mais dar segurança jurídica aos médicos que trabalham com pacientes terminais, enfim, do que necessariamente excluir a ilicitude de algo que, para mim e para muitos juristas, não é ilícito. Questiono também se algum dia chegaremos a uma legislação que permita tanto a eutanásia quanto o suicídio assistido. Dizem que é um país laico, mas acho que tem um princípio católico muito forte. A Igreja, na própria reforma do Código Penal, quando se trata do aborto, ela foi muito dura. Então acho que a gente tem que ampliar isso e deixar o livre-arbítrio e as questões morais às pessoas que decidam. Quero fazer eutanásia? Faço. Não quero? Não faço. Mas não pode ser uma proibição geral para todos. No Brasil, ainda, no momento, não há um consenso comunitário em torno da supervalorização da autonomia do indivíduo. A vida do indivíduo, na legislação brasileira, ela é vista como um bem indisponível. O direito à morte com dignidade segue em pauta na próxima edição. Você vai conhecer o trabalho da ONG Dignitas, na Suíça, que auxilia pessoas do mundo todo a cometerem suicídio assistido. Vai acompanhar a história da brasileira que procurou o apoio desta ONG. E mais, qual a posição do Espiritismo e da Igreja Católica sobre este delicado tema? O que diz a filosofia budista? O que pensa quem não acredita em Deus? Não perca! A gente fica por aqui. E se você quiser acessar os programas que já foram ao ar, acesse o nosso canal no YouTube. Faça a diferença. A gente fica por aqui, uma boa semana e até o nosso próximo encontro. Faça a diferença. Quem faz, assiste.